Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem dessa tarde tem como tema a derrota e seus efeitos. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 7. E vamos ler dos versículos 1 ao 12, que diz assim: Mas os filhos de Israel cometeram uma transgressão no tocante ao anátema, pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, e disse-lhes: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens, e destruam Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque os habitantes são poucos. Assim, subiram lá do povo cerca de 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai mataram deles cerca de 36. E havendo-os perseguido, desde a porta até Sebarim, bateram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou com o rosto em terra, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele, os anciãos de Israel, e deitaram por sobre as suas cabeças, e deitaram pó por sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizesse este povo atravessar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Quem dera nos tivéssemos contentado em morarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi depois que Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os moradores da terra o ouvirão, e cercando-nos, exterminarão da terra o nosso nome. E então, que farás pelo teu grande nome? Respondeu o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás assim prostrado, com o rosto em terra? Israel pecou. Eles transgrediram o meu pacto que lhes tinha ordenado. Tomaram do anátema, furtaram-no e, dissimulando, esconderam-no entre a sua bagagem. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto se fizeram anátema. Não serei mais convosco, senão destruídes o anátema do meio de vós. Meu irmão e minha irmã, pelo que vimos até agora, pela fé, obstáculos podem ser vencidos, muralhas podem ser derrubadas e inimigos destruídos. O Antigo Testamento inteiro aponta para essa verdade. O Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, é um Deus vivo, um Deus que ouve orações. Por isso, pela fé, proezas podem ser feitas em seu nome e para a sua glória. Contudo, o Antigo Testamento também foi escrito para a nossa advertência. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 11º. Quando diz que se incorrermos nas mesmas faltas em que incorreram os judeus no passado, vamos receber o mesmo juízo que eles receberam naqueles dias. O capítulo 7 de Josué trata-se de um texto de advertência. Ali temos o relato da primeira derrota do povo de Israel em Canaã. A vida de sucesso não tem como característica vencer sempre. Não vemos nas Escrituras os servos de Deus vencendo sempre. Por isso, a derrota é algo possível. Mas na vida do cristão, as derrotas não apontam para o fim. Ele pode se levantar delas. Você já sofreu ou está passando por alguma derrota em sua vida? O que fazer? Em Josué 7, versículo 5, parte final, está escrito: E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Isso significa que o coração, anteriormente firme e corajoso em Deus, tornara agora-se completamente enfraquecido e cheio de medo. Mas por que o cristão é derrotado e geralmente cai em desencorajamento?
Sabe por quê? Pelo fato de ser humano. E isso é uma boa resposta. Mas em situações de derrota, o cristão atribui a causa do fracasso a Deus e não a si mesmo. Reconhecer que falhamos não é fácil. Mas quando a razão do fracasso está em nós mesmos, há a esperança do arrependimento e de voltar a acertar. Em Josué 7, versículo 7, nós vemos a seguinte afirmação. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste passar este povo Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Em segundo lugar, surge a sensação de que a direção tomada não foi a ideal. É outro sentimento que se apodera do coração do cristão depois da derrota. Quando somos derrotados, saímos em busca de respostas. E uma das que costumamos encontrar é que alguma decisão precipitada deve ter sido tomada. A dificuldade de Josué consistia em não encontrar explicação à luz do que ele sabia a sua derrota. Tal tarefa, porém, está acima das nossas forças. O curso da ação de Deus na história é enigmático. Romanos 11:34 diz: Quem conheceu a mente do nosso Senhor? O que Deus faz na história tem íntima relação com aquilo que a sua natureza santa o impele a fazer. Em Josué 7, versículo 7, parte B, está escrito: Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Em terceiro lugar, é comum, após a derrota, também surgir o desejo de voltar atrás. O povo passou a pé enxuto pelo Jordão, pela ação da providência divina. E Josué, então, por causa da derrota, sentiu o desejo de que tal milagre jamais houvesse acontecido. Esta é a consequência natural do ponto anterior, a vontade de voltar atrás. Talvez você seja alguém que está com vontade de voltar atrás na sua vida cristã, com vontade de romper com Deus. É próprio da natureza humana fugir de tudo o que lhe traz sofrimento e buscar uma zona de conforto e segurança. Mas fugir será tão somente um grande retrocesso em sua vida. Nossas decisões não devem ter como base o sofrimento que não queremos enfrentar e do qual queremos fugir, mas sim a vontade de Deus. Então, não abandone por causa da dor emocional proveniente da derrota o que você está fazendo. Em Josué 7, versículo 8, parte A, diz: Ah, Senhor, que direi? Costumamos também, após a derrota, ter a sensação de que não há mais o que dizer, nem para nós mesmos, nem para ninguém. Nada há o que dizer, pois de um lado, temos a visão da fidelidade de Deus e do outro, a derrota. A pessoa está derrotada, humilhada, fracassada, e isso se choca frontalmente com a certeza de que Deus o ama e que ele cumpre os seus pactos. Olhe para a vida de Josué. Ele só fez aquela pergunta por não conhecer todos os fatos. Não é possível que a mesma situação também esteja acontecendo com você? Certamente, as conclusões pessimistas a que chegamos têm vínculo estreito com a decisão de encerrar o assunto sem conhecer todas as informações. Então, o que fazer? Devemos começar raciocinando a partir do que sabemos e não do que é mera hipótese. E o que sabemos? Que Deus é santo, sábio, cheio de amor em todos os seus decretos. Essas são as premissas seguras a partir das quais devemos raciocinar. Em Josué 7:9 está escrito: Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Há nessas horas a sensação de que algo pior está por acontecer. A derrota produz um curto-circuito em nosso pensamento. Deixamos de ser lógicos.
Mas olhe para Josué. Ao mesmo tempo em que atribuía a permissão divina à passagem pelo Jordão, pensava também em termos de causa e efeito, num sistema fechado à intervenção divina. Não podemos esquecer que Deus sempre pode intervir sobrenaturalmente. Em Josué 7,6 está escrito: Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele, os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Após derrotas pessoais, devemos buscar humildemente a face de Deus, no anseio de ouvir a sua voz. E assim que veio a notícia da derrota, Josué orou. A oração fez com que Josué descobrisse que havia outra explicação para a derrota. A oração pode nos levar à descoberta de soluções surpreendentes para problemas que nos afligem, conduzir-nos a uma visão dos acontecimentos que nos cercam e a reformular o conteúdo da nossa súplica. Mas o que caracteriza a verdadeira oração, que só os filhos de Deus podem fazer, é fundamentalmente a preocupação com a glória de Deus. A maior preocupação do coração de Josué era com o grande nome de Deus. Josué orou: Então que farás ao teu grande nome? Josué 7:9, letra B. Sabe por quê? Porque ele amava a Deus. Não vamos encontrar forças para sair da angústia proveniente da derrota enquanto a nossa preocupação maior for a nossa felicidade e não a glória de Deus. E eu pergunto a você: você tem uma preocupação real com o conceito de Deus que os incrédulos têm formado por observarem a sua vida? Esta é a sua maior dor? Mas eu te digo, a vida vitoriosa, segundo Deus, tem a característica de não perder o ser mesmo em face da oposição do mundo, da carne e do diabo. Josué submeteu o povo de Israel a um autoexame, o qual começou com a pergunta que Deus fez. Deus não se dirige a nós apenas com o propósito de responder às nossas perguntas, mas também com o propósito de nos levar à reformulação das nossas perguntas. A pergunta que precisava ser respondida era: por que estás prostrado? Deus levou Josué a procurar saber o real motivo da sua prostração. A falsa ideia de que Deus havia abandonado o seu povo. Mas logo após, Josué compreendeu que o motivo da derrota não estava numa falha na fidelidade divina, e sim numa falha na fidelidade humana. E por fim, ele descobriu onde estava o pecado. Irmãos e irmãs, Deus não negocia a sua santidade por nos amar. Devemos submeter a nossa vida a fazer perguntas sobre a nossa fidelidade a Deus e a sua palavra. O povo de Israel perdeu uma batalha que, comparada a de Jericó, era ridícula, representando um desafio bem menor, e fracassou por causa de infidelidade. Havia algo abominável para Deus enterrado no arraial. Acã não havia compreendido que Deus é fiel. Todo pecado tem sua origem na incredulidade, e a incredulidade torna-nos loucos. Quem crê com a fé que é própria dos regenerados, submete-se à palavra de Deus, por mais absurda que ela lhe pareça. Mas o que fazer depois da derrota? A última decisão é voltar a viver pela fé no Deus santo e fiel. Josué 7:26. Precisamos dessas duas verdades. Saber que Deus é fiel e nos sustenta nas lutas, e saber que Deus é santo e nos livra de julgar que podemos estabelecer qualquer tipo de relação promíscua com Ele. A Bíblia diz que a solução para o problema do pecado,
a confissão. Se hoje você confessar seus pecados a Deus, em nome do Senhor Jesus, você se tornará mais alvo do que a neve. Ele vai pegar os seus pecados, lançá-los no fundo do mar e vai lhe dizer: eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não te desampararei, nem te abandonarei. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, não murmure, não reclame, mas se existe algo errado, procure examinar-se a si mesmo, porque, com certeza, a falha, a infidelidade não é de Deus, e sim é nossa, é humana. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Muitas vezes pensamos e acreditamos que o Senhor nos deixou, que o Senhor não está vendo o nosso problema, a nossa aflição, a nossa angústia, mas nós reconhecemos, meu Senhor, que Tu és fiel e que a Tua palavra, ela permanece para sempre. Por isso, nesse momento, nesse dia, perdoa pelas falhas, pelas transgressões, pelas iniquidades, pelas palavras, por tudo aquilo que nós falamos e não agradou o Senhor. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a superar as lutas, os desafios e tudo aquilo, Pai, que nós estamos vendo diante de nós e que o inimigo quer nos prejudicar, mas nós sabemos que temos um Deus fiel. E nós, a partir de agora, Pai, vamos nos lembrar, Pai, da Tua fidelidade e vamos também ser fiéis a Ti e a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Eu agradeço a todos. Você pode nos acompanhar aqui no canal do YouTube ou na página do Facebook, Igreja Poder de Cristo. Se você quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, o número é 0 operadora 11 9 4229 5533. Que a paz de nosso Senhor e Salvador esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.